Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Gravar uma música nossa e tocar no rádio em 92. Mas antes, o grupo vem camelando. De 82 até 92, o Exalta foi batalhando até conseguir. E aí a primeira música começa a tocar no rádio. É uma música minha e do Juninho do Banjo. Vocês lançam um disco em? 92 o primeiro. E já em 92 toca na rádio? Aí começa a tocar na rádio. Ah, tá. E como que foi a negociação? O pessoal da gravadora veio atrás? A gente conseguiu... Porque nessa época, entre anos 80 e 90, existe essa explosão do pagode. Teve nos anos 80 o rock, Isso. depois veio o pagode. Depois veio o pagode. E aí O sertanejo que veio... Veio antes, também, veio mais ou menos nessa época. O sertanejo começa a tocar na FM. É verdade. Né? Que era no uma coisa Chitãozinho inédita, Chororó primeiro. Então era uma coisa que era só rádios AM, aí começa a tocar na FM e aí tem o boom. Pra nós, nessa época, entre 80 e 90, existiam as equipes de baile. Que começa aquele bailinho de garagem. Sei. Aí formam-se equipes menores. Tinham equipes grandes no ABC que iam pro centro de São Paulo comprar os discos de vinil, cada um mais raro que o outro, pra tocar no seu baile. Ah, é? Nessa O cara que época, tinha os melhores discos era o cara que era o cara que mandava mais chamado. nos bailes. Entendi. Era o mais chamado. Nessa época se formam as equipes de baile. Sei. Como o Chic Show, por exemplo. Isso é claro. E aí, pra mim, é a pioneira. E vão se formando outras. No ABC, tinha a Cascatas Records. Que primeiro era uma equipe de baile e depois virou um selo. Então, as outras equipes, a Chic Show virou um selo, a Zimbábue virou um selo, Cascatas virou um selo. E o Chopapo virou um selo, que era um bar que tinha em São Bernardo que a gente tocava. Então, esses selos Procuravam os artistas. E os artistas queriam aparecer, estar nesses lugares. Então, isso formou-se assim. Em 92 a gente grava o primeiro. Em 91 primeiro, a gente grava no Festival do Chopapo, uma participação. Em 92 a gente grava o primeiro disco pela Cascatas Records. Qual o nome do Eterno Amanhecer. Tá. E esse estourou quantas músicas? Umas 3. 3. 3 músicas tocaram bastante. Depois, em 94, a gente grava o segundo disco pela Cascatas Records, que chama-se Encanto. E desse disco tocaram também umas 3 músicas muito bem nas rádios de São Paulo. Tocaram bastante. Mas vocês ainda não começam a expandir pro Brasil, já começa? Não, ainda não. Tá. A gente tocava primeiro em São Paulo. Tá. São Paulo, que eu digo cidade de São Paulo, né? muito. De 92 até 94... E rodando os bares ainda. Rodando os bares. 94 a Mas gente fazendo começa... shows maiores já? Não, ainda pequeno. Coisa muito pequena. Tá. Até 95, isso eu tô falando... Olha, a gente tocou... Antes de 92, entre 88 e 90, nós fomos a banda da Jovelina Pérola Negra em São Paulo. Tá. Porque os artistas vinham para São Paulo e não tinham, eles não podiam trazer o seu aparato. E aí as bandas estavam aqui para ser esse aparato. Entendi. E a gente tocou muito tempo com muitos deles, mas com a Jovelina foram 2 anos. Em 92 a gente gravou o primeiro disco, em 94 o segundo. E aí o que hoje é o gênero pagode, certo, ele chamou a atenção das grandes gravadoras. Então, mas começa... O pagode hoje já existia antes, mas não tinha tanta atenção. Ele já existia antes, mas... Por que nesse momento você acha que deu essa explosão? Porque eram muitos grupos surgindo e as gravadoras viram e o público como um querendo grande negócio. Tá. Eles enxergaram antes do que os artistas como um grande negócio. E aí as gravadoras começaram a procurar esses artistas. E aí a gente entra na EMI, na época. Pra nós foi uma loucura. Um contrato já melhor. Já melhor. Foi onde a gente... E a gente
xingado por muitos que chegaram antes, porque a gente vinha meio com uma que furou a proposta. fila, assim, os caras achavam? Não fura a fila, mas você vinha com uma proposta Não tem diferente essa. do que estava. O ser humano tem medo daquilo que não conhece. E é normal isso. O que o pessoal falava que vocês... Que não era samba, que não era legal, que qualquer coisa. qualquer coisa que... Mas foi o trabalho diário que mostrou que a gente veio para ficar, veio para fazer um trabalho legal. E nada mais era do que fazer o samba, tocar o samba que a gente entendia como deveria ser. Mas não afetou vocês essas críticas? Nem Vocês sabiam pouco. que tava... Nem É o que pouco. a gente tá querendo fazer. E ponto. Nos juntamos também com outros artistas que enxergavam que a gente queria somente um lugar ao sol. Claro. E aí tudo se apaziguou e a gente seguiu daí pra frente, pra ter hoje o respeito que eu tenho, que outros têm também. E televisão? Vocês começam a fazer televisão já no segundo disco, no primeiro, ou demora um tempo? Porque aí... Desse terceiro. foi do terceiro. O nosso terceiro disco, mas o primeiro, esse daí é Da mais EMAI. a nível nacional. Esse tocou quase tudo. Era um disco de 14 músicas, tocou 12. Cara, 12 emplacaram. 12, era um... Aí o show já começa a ficar Isso. maior, outro... E a gente também tem que encarar com mais profissionalismo o que a gente estava Então, fazendo. Foi para nós um desafio. O que significou isso para vocês? Prestar mais atenção na parte musical? Na parte musical. Exigir melhor o lugar onde vocês tocam o Isso, equipamento? porque aí se a gente tinha equipamentos melhores, o palco ele exigia mais. Então a gente, como artista, tinha que exigir lugares melhores, lugares maiores para trazer mais público, porque isso seria bom para todos, né? Aí a coisa começa a ganhar o status que temos até hoje. Claro. Um maior olhar profissional. Foi isso que nos ajudou. E as músicas, como que era feita a divisão de quem escrevia as músicas, quem cantava, como vocês faziam? Muito democraticamente, pelo menos nós. É mesmo, no era Exalta. tranquilo isso. O Exalta tinha 5 cantores. Cara, 5. e de E boa. a gente, numa boa, olha, você escolhe, você. A gente música escolhe meio as que músicas. pedia já quem era o cantor ou não? Isso. Vocês... A gente essa olhava música e falava, tem a sua cara. essa é a sua cara, essa é a sua cara. E assim a gente ia. Do terceiro disco, que é esse primeiro em diante, ficamos 2 cantores, eu e o Krigor. E aí ficamos nós dois tocando. Tinha o Pinha também, que cantava bastante. E a gente tentando fazer com que todo mundo cantasse, outros tiravam um pouco o pé. E aí, do terceiro disco em diante, ficamos eu e o Krigor. E ficamos até de 96 até 2002. Eu e o Krigor. E o Krigor ficou com a gente até 2002. 2003 entrou o Thiaguinho. Entendi. E aí, o resto é história. E quando vocês começam a ir pro Brasil, quando é pela EMI, mas você acha que foi por causa só do disco ou por causa de aparição em televisão? O que dá o boom, assim? Porque começa a tocar em rádio e começa a tocar em rádio em todo o Brasil. Aí assim, a galera começa a pedir show em outros lugares. Começa a pedir show em outros lugares e a gente começou a andar pelo Brasil. E como foi teu primeiro show fora de São Paulo? Uma loucura, porque a gente não entendia. Pegar avião e ir em outro lugar fazer show. Era algo que mexeu muito com a você nossa cabeça. E você teve que largar o resto. Porque você foi lá. Você ainda tinha outro emprego no começo ou já largou pra. Qual é o momento que você larga pra se dedicar só à música mesmo? Outro trabalho? Em 93. Qual disco que era? Que é o segundo disco já. Foi quando nasce meu filho, o Lucas, meu filho mais velho. E aí eu vi que não dava pra conciliar. E financeiramente eu tava vendo também que eu trabalhava na escola. E o que eu ganhava num mês na escola, eu ganhava num fim de semana na música. Você fez as contas. Financeiramente eu falei, olha, eu não posso estar aqui se eu não posso me dedicar 100%. E eu tenho que me dedicar 100% porque isso aqui vai garantir um melhor futuro, não só para mim, mas para minha família. Então, foi uma escolha difícil, mas eu tive que fazer. E daí eu vivia tempo integral para música. E foi bom porque
eu vi também que eu precisava ser um músico melhor. Foi onde eu comecei a estudar música. Porque o que acontece com muito músico brasileiro é isso, você vai pra noite, principalmente os músicos de samba. Aprende devido à condição. A condição, Exato, aprende no dia a dia. A gente vai aprendendo no dia a dia e depois você vê a necessidade de estudar música. E foi o que eu fiz. Exato. E esses primeiros shows que vocês fizeram fora, aí vocês viram a galera já cantando a música de vocês. Deve ser uma emoção muito grande, né? Muito grande, muito que grande. eu, como comediante, não existe isso, né? Você vai contar uma piada, se a pessoa contar junto com você, estraga a piada. Agora, a música não. É legal ouvir o pessoal cantando. Cara, mas pra nós foi lindo, foi maravilhoso, foi até perigoso, eu disse, porque isso mexe com você. Então, isso que eu queria falar. Porque, cara, você tem um mar de gente cantando tua música, você fala, pô, eu sou foda. E aí, como faz pra não... Chegou a subir da tua cabeça em algum ponto? Sim, é mesmo? Claro, eu pirei. Todos nós piramos. Mas eu pirei até um certo ponto também, porque eu vi que se eu pirasse muito... acabava tudo aquilo. Acabava tudo. Então eu fui com um certo cuidado. Mas eu me permiti certas loucuras. Faz parte, né? Claro. Não fiz como outros artistas que eu conheço fizeram, de quebrar o hotel. Jogar cadeira pela janela. Se bem que alguns fizeram. Verdade. Fizeram. Mas não do Exalta. Não, do Exalta não. Mas pedir 96 toalhas brancas. Com pétalas vermelhas. Viagem isso. Isso não, a gente não chegou a fazer. Mas eu acho até que os caras fazem sacanagem só, não é possível. Deve ser, né? Vamos ver se os trouxa faz tudo mesmo. Jujubas só vermelhas no camarim. Perfumes, flores do campo.